Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. E hoje nós vamos falar uma coisa que é bastante importante para o nosso estado do Rio de Janeiro e fundamental para o Brasil, que movimenta a nossa economia de uma forma brutal e movimenta os jornais cada vez que há um ponto de diferença positivo ou negativo. Nós vamos falar sobre o segmento do petróleo e gás, sobre todas as questões que envolvem isso, e temos aqui para conversar sobre isso o professor Marcelo Simas, economista com mestrado em geologia, ex-Petrobras, né, Marcelo? Sim. Professor de geopolítica do petróleo, das energias e sustentabilidade. E temos aqui a Silvia, que muito nos honra também. Sim. Silvia dos Anjos, doutora, diretora executiva da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo e Energia. Então, Boa tarde. boa, Boa Marcelo, tarde a todos. ex-Petrobras, Silvia, consultora da Petrobras. O papo vai ser bem bacana, vem com a gente. Silvia, vamos começar contigo. Conta um pouquinho para a gente dessa questão toda que envolve a exploração na margem equatorial do país. Conta para a gente toda essa discussão do que acontece naquela região lá em cima, da bacia que foi descoberta, quer dizer, ou que a mídia trouxe ao nosso conhecimento agora, talvez ela já tivesse mapeado há muito tempo, né? E o que isso muda para os brasileiros, o que muda para um investidor brasileiro que está ali nos assistindo e falando assim, bacana, aonde eu ponho o meu dinheiro? Ou um garoto, assim como meu filho, que está na UFRJ fazendo engenharia ambiental, e fala assim, puxa vida, será que eles não precisam disso ou daquilo e eu posso entrar nesse ecossistema como um fornecedor? Conta pra gente. Perfeito. Então, boa tarde, prazer estar aqui com o professor Simas. Realmente, gente, você falou muito bem, né? Qualquer coisa no jornal, para cima e para baixo, é um movimento, né? Mas a margem equatorial, eu queria só explicar, assim, a margem equatorial, por que é equatorial? Porque ela fica paralela ao Equador e nós temos a margem leste, que é onde tem as nossas bacias de Campos, Santos, e como é paralelo, quase paralelo ao Equador, a gente chama de margem equatorial. É uma margem equatorial, mas que não é de uma bacia, são 5 bacias. E uma coisa que realmente você falou muito bem, né? Ela passou a ficar famosa agora, a bacia da Foz do Amazonas, né? Você sabe que o nome que a gente dá às bacias é, em geral, alguma referência geográfica. Por exemplo, a bacia de Santos, ela não fica em Santos. A gente pegou ela começa lá em Santa Catarina e vai até Cabo Frio. Se escolheu Santos, poderia ter se escolhido um outro nome. E lá no norte, em frente ao Amapá, poderia ter sido chamada Bacia do Amapá. Mas foi chamada Bacia da Foz do Amazonas, que vai do Amapá até o Pará, né? Então, essa bacia, essas 5 bacias, já tivemos, para você ter uma ideia, ao total, 668 poços perfurados nessas bacias. Então a gente não está começando agora, essa não é uma história nova. Não. Olha, só na Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas, ou que poderia ser a bacia do Amapá, já foram perfurados 69 poços. Eu vou até falar uma história, porque eu trabalhei no APS 31, que antigamente a gente chamava Amapá Submarino 31, é o poço 1, 2, 3, eu trabalhei no 31, são 69 poços. Então, e todos esses poços que foram perfurados foram em águas rasas, mais próximo da costa. E nós nunca tivemos nenhum problema operacional de vazamento, que normalmente, e mais, deixa eu falar alguns dados aqui. A Petrobras já perfurou na margem toda 5.423 poços e as outras operadoras 496. Desses quase 6 mil poços, não há registro de nenhum acidente durante a perfuração de um poço. Então isso mostra a capacidade da Petrobras e a capacidade dos engenheiros brasileiros, geólogos brasileiros. E se tiver uma empresa que mais tenha feito com muito sucesso no Brasil, é a Petrobras. Então, ter a Petrobras perfurando esse poço é quase que uma garantia que não vai haver algum problema. Em hipótese de haver problema, existe nunca ninguém fez isso até então,
da quantidade de recursos, de barcos e tudo mais para proteger, né? E deixa eu falar por que a importância dessa bacia. Dessa margem equatorial. Essa margem equatorial, a gente selecionou esses blocos para perfurar em 2013. E por que teve, não só a Petrobras, mas tem umas 30 operadoras lá com blocos esperando a Petrobras furar um? Como é que a gente não sabe dessas coisas, Silvia? Por que a gente não sabe? Eu já estou ficando aqui meio com vergonha de não saber de todas essas coisas, mas acho fundamental. Continua, por favor. Então, em 2013, teve um bid da ANP. E por que foi o interesse? Vocês sabem que o Brasil e a África estiveram juntinhos há 120 milhões de anos. Aí, conforme o Brasil e a África foi abrindo, primeiro formou aqui no sul quase que um lago muito fechado, assim, como se fosse bem fechado, com muita evaporação, que chegou a precipitar o sal do pré-sal. E aí continuou abrindo e virou o Oceano Atlântico. Então, nós temos muitas semelhanças. Quando estava junto, o que estava aqui estava na África. A mesma coisa quando você vai lá para a margem equatorial. Lá em cima, as nossas bacias eram muito semelhantes, tudo juntinha. Então, quando nós tivemos muitas descobertas lá em Gana, a primeira atenção, se você olha, poxa, onde bate isso? Margem equatorial. Seguindo, bate aonde? Na Guiana. E aí, então, em 2013, outras empresas, Shell, Petrobras, Total, adquiriram esses blocos para tentar encontrar aqui o que foi encontrado lá. Como não houve licença, a perfuração na Guiana começou posterior a esses blocos. E estão encontrando muita ocorrência de petróleo lá. Então, se tem lá, tem aqui, a chance há que se tem aqui no Amapá. Aí você pode me perguntar, mas por que não achou antes? Já que nós furamos 69 poços. Nós furamos num outro modelo geológico. Esse que vai ser furado agora é em águas profundas e ultraprofundas, que é onde estão essas rochas que poderão estar lá ricas em petróleo. Então, por isso a importância da margem equatorial hoje, porque nós temos bons exemplos dos nossos vizinhos aqui. Então, já no passado, queríamos achar esse óleo. Uma aula, hein, Silvia? Uma aula, olha só. Marcelo, me conta, pelo lado da grana, você que é economista, como é que tudo isso que a Silvia começou a trazer para a gente, como que isso movimenta a nossa economia, ou como pode movimentar, o que a gente conversa, seja com um empreendedor que tem ideias boas para a gente melhorar todo esse processo, ou mesmo com um investidor que vai induzir esses empreendedores a trazerem soluções que dê uma TIR de 20%, de 30%, de 40%, e vamos investir no Brasil. Conta um pouquinho para a gente. Não, com certeza. O que acontece é que nós temos o setor de óleo e gás, é um setor altamente movimenta a economia, né? Ou seja, ele tem um volume de investimentos gigantesco que é feito, né? Então, uma plataforma, um campo para ser colocado em produção gira alguma coisa aí como 5 bilhões de dólares aproximadamente. Então é muito dinheiro, muito dinheiro. Você mandar fazer uma plataforma toda, né? Você tem toda uma desde a exploração, desde a aquisição daquele bloco, passando pela parte geológica, até você chegar a mandar fazer a plataforma, até ela entrar em operação. Então isso tem um volume, tem em economia se chama, tem um efeito, né, multiplicador gigantesco sobre a geração de emprego e renda. Então isso é preciso ficar bem claro. Por isso é tão importante que esses equipamentos sejam feitos no Brasil. Porque se a gente quer gerar emprego e renda, eles têm que ser feitos no Brasil. Isso é uma grande questão. Mas espera aí, você está falando que tem que ser feito no Brasil porque eles não são feitos no Brasil, é isso? Infelizmente, né, a grande maioria não é feito no Brasil. O que acontece? Mas é o quê? A falta de capacidade? Não, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Hoje, né, nós estamos, na verdade, se a gente for olhar bem lá para o passado, né, o Brasil já produzia navios lá em 1600 e tanto, né? Por aí, Galeão, assim, né? Já produzia os galeões lá em 1600 e tanto. Aqui Por onde isso é o hoje. nome Galeão do aeroporto. Exatamente. Sabe, né? Que foi construído o primeiro galeão. O arsenal de marinha, né? Exatamente. Tudo isso aqui
já o meu Rio de Janeiro já produzia há muitos, isso vamos dizer no Brasil colônia. Para a gente falar só no Brasil moderno, vamos dizer assim, no Brasil República, nós estamos na 4ª geração da indústria naval. A primeira foi onde? No governo JK. Depois, na década de 70, depois no início dos anos 2000 e agora, mais recentemente, essa retomada da indústria naval. Por quê? Porque a indústria naval é altamente geradora de emprego e renda. Não só emprego e renda qualificado. Então, é fundamental. Então, cada vez que a gente destrói a indústria naval, nós colocamos, né, de lado milhares de pessoas altamente capacitadas. Quanto tempo você leva para formar um soldador? Leva muito tempo. Não, isso é uma função bem específica. Uma função muito específica, que ganha mais do que muitos de nível superior. Tão especializado que é essa função. Então é preciso ficar claro. Quanto mais se for debaixo d'água. Exatamente. Então é preciso que a gente tenha uma visão mais ampla, uma visão mais global. Já estamos na 4ª geração por uma série de motivos, né? Infelizmente, se a gente tivesse continuado desde a década de 50, nós teríamos já a indústria naval aí com 70 anos. Talvez um pouquinho antes, né? Com o estaleiro Ponta da Areia, com Mauá. Exatamente. Eu não vou nem falar exatamente. Eu não vou nem falar exatamente, porque o estaleiro Mauá... Que lá naquela época já tinha mais de 1.000 funcionários. Sim, exatamente. Naquela época. Faz a comparação, eu não me lembro quantos... qual era a população do país naquela época, mas certamente 1.000 naquela época representava muito. Não, bem lembrado, exatamente. Na verdade, eu me ativo só o Brasil República, exatamente, mas se a gente for ver, porque pouca gente sabe, nós estamos na casa de Mauá, o Barão de Mauá foi o homem mais rico do mundo. Ele foi o homem mais rico do mundo, ele tinha mais dinheiro do que o Império Brasileiro. Naquela época. Foi, em 1860, 1870, ele tinha mais dinheiro do que o Império Brasileiro. Né? Então imagina, ele foi quem é hoje o Elon Musk, né? o Jeff Bezos, né? Ele foi o homem mais rico do mundo naquela época, só para a gente ter uma ideia. E um dos negócios dele era exatamente, né? Usou a indústria naval. Pô. A plataforma, ele não era carioca, ele usou a plataforma do Rio de Janeiro, muito bem usado, para alavancar os negócios dele e alavancar o Brasil. É um pouco por aí que a gente está. Usar essa plataforma do Rio de Janeiro como alavanca para a gente mudar a realidade dentro do nosso raio de influência. Então continua aí que eu estou gostando desse papo da grana. Então, você vê, imagina o Barão de Mauá lá em 1860, 70, aproximadamente. Ele teve vários negócios. Vocês conhecem bem a história dele melhor do que eu. Então o que acontece? Se naquela época o Brasil era o quê? O que era o Brasil até 1930? Era um grande cafezal, a verdade era isso. O Brasil até 1930 era um grande cafezal. A industrialização brasileira começa a duras penas em 1930 com Getúlio Vargas, né, por causa da crise de 29. E então, se a gente tivesse seguido a receita do Mauá, porque essa era a ideia dele, nós teríamos nos industrializado mais ou menos na mesma época dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou independente, depois ele veio... os Estados Unidos é um país de industrialização tardia, porque o primeiro país que se industrializou foi o Reino Unido, lá em 1750, meados do século XVIII. Então você veio Estados Unidos, França, Alemanha, né? Então se o Brasil tivesse seguido esse caminho que o Mauá apontou naquela época, hoje nós seríamos um desses países... aí como os Estados Unidos, estávamos aí no mesmo patamar dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, o Brasil quis continuar no grande cafezal. Até vimos a República, na verdade, o que levou à queda da República foi a libertação da escravidão. E aí nós entramos num processo que só em 1930 que o Brasil veio despertar para a necessidade da industrialização. E todos esses negócios, né, que foram gerados. E a indústria naval, no Brasil moderno, é da década de 50, né, que é da Juscelino Kubitschek. Né? A boa notícia é que a gente está pronto para fazer o que a gente não fez agora. Exatamente. Não é não, Silvia? Eu acho assim, a história nos ajuda a aprender os erros, mas para olhar para frente, né? E Exato. acho que o potencial que nós temos com a nossa indústria petroleira, porque eu entrei na Petrobras e os primeiros trabalhos que eu apresentei, que o meu chefe mandava assim, os novos lerem tudo e apresentar. O primeiro trabalho que eu apresentei foi de uma grande referência internacional que dizia que essas bacias do tipo nossa aqui jamais teria um campo gigante.
O Walter Link? Não, foram o mais recente. Tá. O estudo de bacias. Então, o que eles fazem? Eles pegam as bacias do mundo, vê onde tem óleo e dizem, pô, nessa daqui não tem, então aqui também não tem. E aí o meu chefe falou assim, mas não, o senhor não acredita nisso, não, eu era muito jovem. Porque a gente só pode dizer isso se a gente estudar. Fantástico. E é com capacitação, com treinamento. Você sabe que as primeiras faculdades de geologia no Brasil foram criadas a pedido em função da indústria do petróleo no Brasil. Então, em 1961, a primeira turma de geologia é recebida por Juscelino Kubitschek em Brasília, porque era uma coisa rara. E, apesar disso, tão recente, a Petrobras é criada. Em 53, 54, forma a primeira turma de exploração. E, na época, os conselheiros perceberam o seguinte, olha só, para dar um resultado e funcionar bem, a gente vai pegar um geólogo para chefiar a exploração, um geólogo estrangeiro, que foi o Walter Link, que foi da antiga Shell, ESSO, e uma equipe de geólogos geofísicos americanos, porque é o único jeito da gente conseguir, em curto tempo, ter uma resposta para a demanda, acelerar. Porque nós, na época, produzíamos 2.700 barris por dia e consumimos 137 mil. Você imagina que dependência, né? E aí, foram 5 anos, nada foi descoberto. A equipe de americano sai e, a partir de 67, 68, a Petrobras só foi administrada por geólogos geofísicos empregados brasileiros, formados no Brasil, Orgulho. passados por concurso público, né, que eu acho muito positivo. E já em 1963, ironia do destino, o modelo foi outro, e nós achamos o primeiro campo gigante do Brasil em terra, que foi o campo de Carmópolis, em Sergipe. Primeiro campo gigante. Então, aí aquilo já fez um alvoroço. E aí, olhando a tendência, falou, poxa, esse campo aqui está aqui na borda da bacia, tem óleo? Poxa, será que indo em direção ao mar a gente não consegue? E foi assim que, em menos de 15 anos, a Petrobras, com 15 anos, já estava iniciando a primeira perfuração offshore. E foi muito interessante que o primeiro poço foi na Bacia do Espírito Santo 1. E o que aconteceu? Não achou óleo, mas achou sal. O que tem esse negócio de sal? Você sabe que o sal é como se fosse absolutamente impermeável, ele bloqueia, não sobe nada. Então, no mundo, quando você tem sal, se tem sal... Pode ter coisa lá embaixo. Pode ter coisa lá embaixo. Então, bacia com sal, bacia com óleo. Então, já abriu a esperança. E aí foi furado o poço lá em Sergipe, Alagoas, naquela continuidade, e nós achamos nosso primeiro campo offshore, chamado Guaricema. Na época, aí tem que tomar cuidado. O pessoal, não, isso aqui não é positivo, VPL negativo, não tem como isso ser econômico. E na época parece que o Geisel, que era o presidente, falou o seguinte, vocês sabem produzir no mar? Não. Então, se não sabe, vamos fazer o quê? Vamos aprender. E aprender. E foi isso. O Guaricema produz até praticamente hoje. E isso foi a base que a gente chegou na bacia de Campos. Quer dizer, a gente teve um sucesso em Sergipe, Alagoas, fomentou Campos e Campos depois, um atrás do outro. Por que a gente, muitas vezes, eu acho que quem não conhece de onde veio, dificilmente vai saber apontar ou projetar para onde quer ir. Nós, no Brasil, temos essa síndrome, a gente pensa em projetar o futuro sem estudar o passado, e você está trazendo aqui, vocês estão trazendo para a gente informações que são caríssimas para mim. Honestamente, eu não tinha essa noção. De longe, eu estou consumindo aqui essas informações. Conhecer é muito importante. Agora, eu queria ouvir de vocês o seguinte, eu ouvi no outro dia que nessa questão toda da transição energética, do impacto, e acabe com o petróleo. Eu acho que antes de acabar com o petróleo, a gente tem que acabar com o carvão, mas não é um problema do Brasil. É um problema para outro resolver, que não somos nós, ou outros resolverem, que não somos nós. Mas eu ouvi que o nosso petróleo
que o nosso gás ele tem um impacto de CO2 20% menor do que a média mundial. Sim. Que história é essa? O pré-sal é tão produtivo. Então, assim, Depois só da gente consumir o mesmo petróleo aqui no Brasil, derivado de petróleo aqui no Brasil, quer dizer que nós estamos impactando no planeta 20% a menos do petróleo que Se é você fosse usar o norueguês petróleo e de fora, por aí. você estaria emitindo mais. Exatamente isso. E que história é essa, Silvia? Porque o nosso... Mas antes de eu falar do petróleo e do pré-sal, só vou dizer o seguinte. Em 1966, foi autorizado o início da construção da primeira plataforma do Brasil. A P1. Hoje já estamos em P80 e poucos. P1. 1960, a gente era um país. E depois, quando nós descobrimos os 3 poços, os 3 campos em Campos, as 3 unidades de produção foram todas construídas no Brasil. Então, eu falo isso porque você imagina quem éramos nós em 60 e a gente já produziu. Então, por mais que se fale que não é econômica, é impossível que nós não possamos construir mais hoje, e acho que isso é fundamental e importância para o Brasil, para o Rio de Janeiro. A gente está com uma pungente, né, uma indústria que estamos produzindo já mais de 4 milhões de barris por dia. E a gente podendo, tem 14 unidades para chegar aí, tem mais 4 que ainda não foram encomendadas, que essas encomendas possam ser feitas no Brasil. Capacite quem tiver que capacitar, porque uma plataforma, como ele disse, uma plataforma só custa 2,5 bilhões de dólares. Para botar tudo embaixo e ligar tudo, mais 4. Então, dá uma média de 6 bilhões. Cada plataforminha dessa que você vê ali, são 6 bilhões de dólares de investimento. Então, quantos bracinhos e perninhas tem para construir esses 6 bilhões de dólares, né? Eu acho que é por aí. Então, a gente tem que estar... Quantos emprego e renda quantos que gera, empregos? Se você não puder fazer tudo, se você puder fazer 20%, 30%, 40%, mas você tem que ter o que eu digo de conteúdo nacional, porque é um recurso, é um investimento nosso e que tem que gerar mais aqui para o Brasil. Então, eu acho que esse é um grande desafio. 14 plataformas estavam no pipeline para serem construídas, né? Quantas dessas já estão... foram encomendadas, agora faltam 4. Mas foram encomendadas aonde e como? Tem os bids, grande parte todas vão ser feitas Singapura, China, foi fora. Porque o que acontece... Mas por que a gente não sabe disso? Talvez você não consiga me responder porque você é da Associação Brasileira de Geólogos e não da de mídia, né? Então, eu acho que é um pouco do que a gente faz aqui, compartilhar essa informação. A gente não sabe, quer dizer, são 6 bilhões de dólares que deixaram de ser movimentados na nossa economia, vezes 10, 60 bilhões de dólares na ordem. E provavelmente a gente... E ainda tem 4. A gente precisa conversar para entender por que essas outras 4 que restam não são aqui. Mas algumas dessas áreas... bilhões, só para você ter 300 bilhões de reais, né? Essas 10 aí, só para você ter uma ideia. 300 bilhões de reais. Mas alguma coisa girando, é feita né? aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte. É muito importante saber que é um investimento altíssimo. Está aqui na costa do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho, como carioca, acho inaceitável a gente ter... E essa não é uma bandeira nacionalista tosca de vamos fazer aqui chip de computador. Amigo, eles fazem chip de computador há mais tempo e com toda a condição de fazer melhor do que a gente. Então vamos comprar o computador deles e trabalhar no nosso petróleo, porque esse somos nós. Qualquer indústria no mundo teve a proteção. Isso aí, o que acontece? Isso é uma história muito tosca, né, que é contada. O Reino Unido, por exemplo, que foi o primeiro país a se industrializar. Como é que ele se industrializou? Ele protegeu a indústria dele. Os Estados Unidos, quando falam muito, né, os Founding Fathers, né, os pais fundadores da pátria americana, foram os maiores protecionistas. Os maiores protetores, Thomas Jefferson e o outro, eu esqueço o nome dele, foi o primeiro secretário de Tesouro americano, foram os maiores protecionistas da indústria americana. O alemão, da mesma forma. Então, não existe país que se industrialize sem a proteção da indústria nacional. Isso não existe. Existe um livro criado pelo professor, feito pelo professor, eu esqueci o nome dele, que é um nome coreano, ele é da Universidade de Cambridge.
chutando a escada. Então ele explica exatamente isso. Esses países desenvolvidos se utilizaram das políticas mais protecionistas do mundo, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, e se industrializaram. Quando eles passaram a ter competitividade, o que eles querem agora? Não, agora é livre Brasil, mercado. para com esse negócio de ser protecionista. Por quê? Porque aí eu entro. Vem cá, como é que fica essa questão? Ricardo, a gente tem que saber também, né, que não é a todo custo, não é pagando, não. Claro. É um planejamento Sim. de percentuais crescentes, com capacitação de pessoas. Porque, veja, nós temos um grande exemplo. A Petrobras, quando começou, ela incentivou a formação de uma profissão que não existia no Brasil. E de lá para cá, todas as equipes foram muito investidas em treinamento, capacitação. Então, hoje, a gente conseguiu, sendo uma empresa feita de brasileiros exclusivos, a gente chegar aos grandes desafios, ser premiados internacionalmente, chegar a uma produção que ninguém acreditava no passado. Nós furamos, hoje, o mercado está aberto aqui desde 1998, qualquer empresa perfura. Qual a descoberta grande que alguma empresa fez no Brasil, além da Petrobras? Nenhuma. Então, nós temos que ser muito orgulhosos disso. E eu falo isso porque quando você tem algo muito positivo, como é uma empresa reconhecida internacionalmente, você tem que, não é preservá-la, você tem que ser orgulhoso dela. E acho inaceitável brasileiros que achar que tem que vender uma empresa como essa, que nos tirou de um patamar que hoje nós produzimos sem as nossas descobertas, feitas por brasileiros, geólogos brasileiros, de uma empresa brasileira, a gente estaria importando 2,5 milhões de barris de petróleo, porque as outras não encontraram nada aqui. E aí, o petróleo que impacta 20% a mais do que o nosso, né? Exatamente. E o pré-sal, deixa eu explicar por que agora você fez a pergunta. O pré-sal, só para você ter uma ideia, imagina o Pão de Açúcar. Agora, você imagina o Pão de Açúcar, imagina se fosse um bloco preenchendo toda a Baía de Guanabara, daquela altura. Imagina um cubo assim? Esse é um campo do pré-sal, Campo de Mero. Você imagina, tem petróleo em 400 metros. A Bacia de Campos ele tinha 50, 60, aqui ele tem 400. E ele tem uns poros, o petróleo fica sempre dentro da rocha, né? E lá ele tem uma cavidade muito grande. Então, quando você põe a produzir, vou te dar uma ideia, um poço está produzindo 60 mil barris por dia. Essa é a produção de todos os campos de terra. Dá um pouco mais, dá 100 mil. Um poço. Então, é um negócio único. Então, para você produzir, você praticamente, com essa produtividade, um poço só, você consegue produzir uma quantidade que outros precisariam de 20 poços para produzir. Você precisaria de mais equipamento, mais emissão. Então, os nossos são muito raros. E grande parte do nosso petróleo tem CO2. E a gente reinjeta o CO2 separando. Então, mas fora o que você reinjeta, ele, quando é produzido, o petróleo que sai, ele está com menos CO2 do que a média mundial. Por quê? Porque para produzi-lo você usou menos recursos, menos máquinas, menos turbinas. Tá entendido. Por causa da produtividade. E só completando uma coisa que a gente estava falando aqui sobre a indústria, a questão da competitividade da indústria, como ela disse, você tem que ir aos poucos. A indústria ela tem que ir adquirindo competitividade aos poucos. Nós não estamos aqui dizendo, não, vamos fazer uma proteção como foi feita no passado. Né? O Brasil se industrializou assim. Obviamente, mas o Brasil saiu do cafezal para a industrialização, teve que proteger a indústria dessa forma. Hoje nós não precisamos mais disso. A indústria naval, então, ela pode ser devagar, ver o que nós temos competitividade, então nós vamos reservando, entre aspas, esse mercado e tudo para que a gente atinja a competitividade e a gente volte a um patamar que a gente teria se tivesse a indústria desde o governo JK, desde quando ela foi criada no governo JK. Então, hoje nós teríamos uma grande competitividade no nível aí de Singapura, da China. Infelizmente, ela foi truncada, então nós estamos na 4ª geração da indústria naval. Se a gente tivesse, então isso é muito importante, que ela tenha uma continuidade, que ela tenha o BNDES, que foi muito responsável por esse processo, né, de financiamento.
cobrar exatamente isso, a competitividade desses estaleiros, dessa indústria naval. Então é isso que tem que ser feito, não é proteger. Ninguém está falando aqui, não vamos proteger, não é isso. É porque é uma indústria tão cara, como ela falou, 5, 6 bilhões que custa uma plataforma estratégica, que custa 60 bilhões vezes 5, são 300 bilhões, 10 plataformas, 300 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro para você gerar emprego, renda, diminuir a desigualdade, né? Só um dado muito interessante. 95% do petróleo e 85% do gás natural no Brasil é produzido aonde? No mar. No mar. O Brasil é o que tem a maior produção, né, no mar, no mundo. Não existe outro país. A Arábia Saudita tem a grande felicidade de produzir o quê? Em terra, onshore. Então é muito mais barato. O custo dela é muito mais barato. Nós temos que fazer um baita investimento para poder ir no mar. O Rio de Janeiro. Mesmo assim a conta fecha, né? Exatamente. A conta fecha. Por quê? Porque realmente é um negócio lucrativo. Então o Brasil é o quê? O 9º maior produtor mundial de petróleo e o 9º maior exportador de petróleo. Só o Rio de Janeiro produz alguma coisa como 86%, 87% da produção doméstica de petróleo. E o gás natural, então, 78%. Se o Brasil está numa posição de 9º lugar, se o Rio de Janeiro fosse país... Se o Rio fosse um país, ele seria o 11º produtor mundial de petróleo. O Rio de Janeiro sozinho. Então, pouca gente sabe disso. Peraí, cadê esse movimento? Cadê? Eu acho que a gente vai precisar ter uma conversa aqui com a Nuclep para entender... Por que a Nuclep não está trabalhando a capacidade deles, o maior torno da América Latina, a maior calandra da América Latina, o submarino nuclear altíssima tecnologia. Ela calandra chapa dessa espessura a frio. Eu tive na Nuclep e vejo... Então, o que eu digo assim, e olha que são janelas de oportunidades, porque... Os grandes campos, eles crescem em produção e eles caem. Nós tivemos dupla sorte, porque a bacia de Campos, quase toda no Rio de Janeiro, teve a produção crescente, o pico foi mais ou menos 2009 e caiu. Mas quando caiu, nós descobrimos quem? Bacia de Santos, que é Bacia de Santos, mas fica 85% no Rio de Janeiro. Porque só o nome, se fosse o correto seria Bacia de... Até isso o Rio deu sorte, né? Que a maior parte dela está aqui no Rio. Tá aqui. Precisa de muita competência, mas a sorte ajuda demais, né? Sim. Nós procuramos. Aí, olha só. Mas competência a gente tem, pelo que vocês estão me contando aqui, pelo que eu vivi até agora. Com certeza. E nós achamos também lá em Sergipe, lá o profundo. Só que a Bacia de Campos... Então, a Bacia de Campos subiu, desceu, e aí aqui veio a Bacia de Santos subindo com o pré-sal. Só que ele vai cair. E essa caída vai ser lá por volta de 2030. Nós temos 7 anos. Então, nesse período aqui de crescimento, se a gente perder o tempo, não vai ser na descida que a gente vai conseguir. É exatamente agora que tem que tomar. Porque para você colocar uma plataforma, um campo, né, em produção, são alguma coisa como 10 anos. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós estamos em 2024. Então, a grande parte do petróleo produzido hoje, provavelmente, muito provavelmente, foi descoberta 10 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente. E a questão da transição energética, que é uma coisa que se fala, acaba-se com o diesel e vamos colocar ônibus elétricos, 3.000 ônibus, 3.000 e tantos ônibus da cidade do Rio de Janeiro, vamos transformar para elétrico. A exemplo do que São Paulo está fazendo e que descobriu agora que além dos 8 bi para troca, precisa gastar 1,6 bilhões para estruturar o abastecimento dos ônibus. Pelo amor de Deus, cadê a turma competente que nós temos no Brasil para fazer conta? Você que é economista, depois me conta. Eu gostaria de falar, tem duas coisas que são dados. E da onde vem esse dinheiro da transição, se não, possivelmente, do petróleo? Eu vejo assim, a transição energética está passando por um período que, a meu ver, como geóloga, se baseia num fato, num gráfico que mostra a temperatura da Terra em 1850 crescendo até hoje. E a associação que se faz é que esse crescimento se deve aos combustíveis fósseis. E se deve ao combustível fósseis, então nós temos que parar de produzir combustível fóssil. Essa é a lógica que todo mundo repete na mídia. Contudo,
A lógica é, se é dos conteúdos, se isso é causado, então a gente tem que cuidar das emissões e não necessariamente de parar com isso. Mas vamos olhar para o Brasil. Eu acredito que o Brasil tem que olhar para o Brasil e fazer políticas brasileiras que atendam às nossas reais necessidades. A nossa realidade. Nossa realidade. Porque se você quiser fazer o que a Europa está fazendo, a Europa tem petróleo? Não. A Europa já tem árvore? Não. Tem muito vento? Mais ou menos. Então, nós temos petróleo. Você sabe, aí eu falei estava conversando com eles aqui. Quem são os grandes emissores do mundo? Lógico, energia, quem mais emite é quem mais está desenvolvido. China, Estados Unidos são os maiores emissores. A emissão se dá ou por queima do combustível, desmatamento da terra. Então, o Brasil, eu pergunto para várias pessoas que mexem com transição energética e falam assim, qual o percentual de emissão que o Brasil joga na atmosfera? Posso dizer para você que ninguém me respondeu, mas eu vou dizer. Relativo ao petróleo, apenas 1%. Dados de 2022. 1%. Espera aí, então toda essa discussão... Relativo ao petróleo. Se nós... fizer o volume total, dá 2,4 pontos, que é relativo principalmente ao desmatamento e ao mau uso aí da mudança de solo. Então nós temos um país com dimensão continental que contribui com 2,4%. Mais ou menos. No total. Se você comparar América Central, Latina... E essa descarbonização do petróleo, 1%. Então a gente está brigando por 1%. Vamos colocar as coisas em perspectiva, como você falou. Né? Então a gente ouve essas coisas, né? Vamos substituir por quais são os monstros que a gente tem que atacar? Pois é, vamos chegar lá. A gente está brigando com a formiga? Você acha que faz sentido no Brasil? Eu comprei um carro. O carro tem uma bateria elétrica, praticamente não paga IPVA. Aí eu falo assim, a gente está pensando num modelo de interesse de uma indústria. De uma indústria que não é nossa e que não é com o nosso objetivo. Nós temos outros problemas. Vou colocar alguns dados aqui para você ver. O que acontece? Se a gente quiser parar de usar diesel, o que vai acontecer? Nós vamos voltar à idade da pedra lascada? É isso que a gente tem que se perguntar. Nós queremos voltar à idade da pedra lascada? Não, né? Então a gente tem que fazer as coisas com racionalidade. Então a indústria de óleo e gás, ela tem que ser usada para financiar o quê? A transição energética. Então o que está acontecendo com as companhias de petróleo? Olhar 10, 15, 20 anos à frente. Exatamente. Então ela tem que ser usada para justamente fazer o quê? A transição energética. Então você incorpora no portfólio das companhias de petróleo energia eólica, solar, todas essas energias aí, e ela vai financiar essa transição. Isso é uma das questões que está sendo feita, né, em grandes companhias de petróleo. Petrobras agora que retomou essa questão. E o que acontece? Nós estamos esquecendo que nós criamos uma tecnologia que a gente está querendo jogá-la pela janela. Porque justamente no grande problema, no primeiro choque do petróleo, qual foi a solução dada no segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? O álcool. Então o álcool foi uma tecnologia criada pelo Brasil, desenvolvida pelo Brasil, primeiro o álcool hidratado, não, anido, né, para misturar na gasolina, depois o hidratado, e hoje nós temos aí o etanol. E hoje temos o carro que muita gente fala mal, mas vem cá, você anda a 100 km na cidade, então tá bom, o nosso carro Flex pode não ser nenhuma maravilha, mas ele atende a nossa necessidade. Não, pois é, mas muita gente critica. Eu estou rodando no álcool. Então o que acontece? Nós temos o biocombustível. No etanol. No etanol, exatamente. É porque mudou o nome. Mas eu chamo de álcool. Não, mas é a mesma coisa. Etanol é álcool. Né? Etanol é álcool, é a mesma coisa. Mudou por uma questão de marketing, foi só isso. Então o que acontece? Nós temos o biocombustível. Então como é que nós vamos abrir mão do biocombustível, que é uma tecnologia desenvolvida por nós, primeiro o etanol, né, o álcool, o etanol, e depois o biodiesel. Como é que a gente vai abrir mão? Para quê? Para usar o quê? Para usar bateria. Onde é que tem lítio no mundo? Sabe onde é que tem lítio no mundo? Tem 5 países que tem lítio no mundo. Argentina, Bolívia, Chile, China. A gente tem um pouco, a gente tem lítio, mas é pouco. Então, o que acontece? A gente vai ficar... Na Bolívia, por exemplo, nem começou a ser explorada ainda. Nem começou a ser explorada. Né? Entendeu? Então,
Então essa é a questão. Sabe então a gente vai aqueles partir para uma... salares que tem na Bolívia? Ali é grande Difícil. parte é cloreto de sódio, mas também tem cloreto de lítio. E é desse cloreto de lítio que eles estão pensando. Precisam de investimentos de um modelo que possa extrair esse lítio de lá. Pica, mas isso não tem um impacto ambiental gigante, um impacto social avassalador? Também tem essa questão, exatamente, que as pessoas não consideram. Porque o lítio, todos esses materiais para transição energética, que é o lítio, o cobalto, por exemplo, pouca gente sabe. O cobalto é grande, para quase metade da reserva de cobalto no mundo, está onde? Na República Democrática do Congo, que de democrática não tem nada. Né? Na verdade, ela é o quê? Ela é que nem aquele filme famoso, como é o Diamante de Sangue. Na verdade, é cobalto de sangue, porque aquilo ali é uma guerra civil. Então, o que acontece? Você vai extrair cobalto de um país em guerra civil. Então, todos esses materiais, o cobalto é especificamente por causa do Congo. O lítio que está no ABC, Argentina, Bolívia e Chile, a maior parte da reserva, se bem que na Bolívia nem explorada ainda foi. E você tem as terras raras, que a maior parte dela está na China. Então, o que acontece? Nós vamos ficar dependentes de materiais dos quais nós não temos ou temos no máximo, né, para o nosso uso, que é o caso do lítio, entendeu? Quando a gente e logicamente, com a demanda crescente, os preços vão subir. Os preços vão subir, pô, exatamente. E acabar com uma indústria... Posso falar um número aqui interessante, por favor, pessoal? Então, a gente sabe que tem a meta de net zero para 2050. Net zero ou seja, não quer dizer que você não vai emitir. Sim. O que você emitir, você compensa. Né? Então, eu sou uma defensora do Brasil, que tem muito boa energia solar, muito boa, tem um potencial eólico fantástico, petróleo e nuclear. Nós dominamos todas as fases. E biogás. E todos os biocombustíveis. Né? Então, nós temos que fazer realmente um portfólio de oportunidades, respeitando as áreas. Se você tem uma área lá que não tem hidro, você vai lá e bota o sol. Sim. Então, isso, mas tem que olhar com o olhar de Brasil. Porque, veja bem, se a gente for substituir todos os automóveis, né? Se a gente for substituir todos os combustíveis fósseis até 2050, a gente ia precisar de 30 milhões de turbinas eólicas, 1.400 usinas de Itaipu, ou 17.500 usinas nucleares. Então, a gente sabe que mesmo na visão net zero de 2050, vamos ter de 20% a 40% a 50%. Na pior das hipóteses, 50% de petróleo. Então, o Brasil, aí que eu acho a importância de você olhar o país. O Brasil, nesse cenário de net zero, nós seremos o país por produzir, por emitir pouco, por produzir com baixo CO2, nós seremos o país que vai continuar produzindo petróleo, nós e a África. Então... A gente tem que acabar com essa síndrome de vira-lata, então pegar o nosso chapéu e caminhar para fazer esse processo de mudança. Ricardo, eu não posso dizer, como eu ouvi de autoridades falando que não pode perfurar o poço na margem equatorial por causa da transição energética e da mudança climática. Mas nós afetamos 1%, meu amigo. Se eu dobrar o que eu faço hoje, eu ainda sou 2%. Então, nesse cenário, eu vou sim tomar todos os cuidados, eu não vou queimar para a atmosfera, eu vou botar equipamentos mais otimizados em termos de geração de emissões. Eu posso fazer dezenas de atividades para emitir menos, tornar o ambiente local mais agradável, mas jamais abrir mão de uma energia fundamental para o país e que nós temos. Não existe desenvolvimento sem energia. E dominamos a tecnologia, porque o petróleo nós achamos sozinho, nós construímos sozinho. Agora, se qualquer outra forma de energia, tem duas coisas. A rentabilidade é baixa. Então, você não pode, que eu tenho discutido às vezes com isso, se você tem uma indústria de óleo e gás, que você sai um tanto de petróleo, transforma em milhares de produtos, dezenas de produtos, com um valor agregado altíssimo, você tem uma indústria que tem um pagamento melhor, paga mais. Mas se for botar uma usina, que você bota aquelas placas solares importadas, que você tem basicamente desenvolvimento tecnológico mínimo,
Você não vai Não poder existe pagar. produção de Você não- fotovoltaico no Brasil. Essa Existe é a questão. montagem de painéis, de módulos né? fotovoltaicos no Brasil. Essa é a questão chave, exatamente. Se a gente quer mudar a tecnologia, nós temos... Por que está vindo a transição energética? Por uma questão socioambiental. As outras transições energéticas que fizeram do carvão, que seja, foram feitas por quê? Por questões de tecnologia. Mas essa não é por causa de tecnologia. Porque o petróleo, indiscutivelmente, é a melhor tecnologia no sentido de é mais fácil, gera mais energia. Nós estamos mudando por questão socioambiental. É uma questão. Sim, válido, sem dúvida nenhuma. Vamos botar dois números aqui muito interessantes para você ver. Então você fala, o problema do Brasil em termos de energia é a administração, isso são palavras da EPR, fartura, a Empresa de Pesquisa Energética. O problema do Brasil é a administração da abundância. Isso, O Brasil tem espetáculo. todas, eu vou repetir para você, só não tem uma, que tem, mas essa daí não tem problema, que é o carvão. O Brasil tem todas as fontes de energia em abundância. Então, para você ter uma ideia. Carvão a gente não precisa carvão ter. É a única, a gente tem, mas é um carvão pobre, a gente E importa. graças a Deus a gente Mas não tem esse problema. É peanuts, o carvão é via. Então, para você ter uma ideia, a nossa matriz energética, 47% dela hoje é de energias renováveis. A nossa matriz elétrica, que a produção de energia, 92%. Então, o Brasil é hoje, eu brinco, né, isso é o efeito Orloff. O Brasil é hoje o que os países querem ser daqui a 30 anos. O Brasil não é o país do futuro, não tem futuro, o futuro é hoje. O Brasil já tem a matriz energética mais limpa, das mais limpas do mundo, né? Tanto energética quanto elétrica. Então não existe isso. O Brasil Nós teríamos que estar. Eu digo assim, a gente tinha que cobrar por isso. É verdade. E não. Eu escuto discursos na mídia, e tudo, não, que o Brasil está atrasado. Como? Como, pô? Atrasado? Nós estamos adiantados. Nós temos que ter um selo verde. Eu gosto do espetar. Vocês estão atrasados, deviam estar mais na frente. Ok, mais na frente de vocês mesmos. Nós devíamos estar mais à frente de nós mesmos. A competição nessa questão energética é o Brasil contra o próprio Brasil para poder ser melhor. Porque, pelo que vocês estão me contando e pelo que a gente vê, nós estamos muito à frente. E essa discussão do veículo elétrico para o país é extremamente equivocada no meu modo de entender. Com certeza. E mais, por que a gente não está olhando para o hidrogênio? Estamos. Não, eu digo, como deveríamos olhar, assim como olhou para o petróleo lá atrás, por que nesse momento de transição a gente não está olhando para o gás natural e para o biometano como nós olhamos lá atrás com relação ao petróleo? Silvia, o que vai ficar do Rota 3 para ser consumido aqui no Rio de Janeiro? Cadê os sistemas de ar-condicionado que nós podemos fazer? Vocês sabem, um prédio que não tem elevadores, um sistema de ar-condicionado consome, um prédio que não tem elevadores, o sistema de ar-condicionado consome 70% da energia do prédio, isso em média. Um prédio que tem elevadores, porque é o primeiro que a gente entra no prédio e fala, nossa, elevador consome. Um prédio que tem elevadores, o sistema de ar-condicionado consome 50%. Se eu pego esse sistema de ar-condicionado e uso o gás natural como matriz energética para geração de frio, por que o prédio novo, a maior reforma, o maior retrofit talvez da América Latina, que é o Edise, vai fazer. Por que ele não está usando o gás natural que é produzido pela Petrobras para gerar o frio do prédio? Não sei dizer. Por que nós não estamos olhando para consumirmos esse gás aqui de uma tecnologia que é dominada, sistemas de ar-condicionado a gás, é dominado há muitos anos. E é até mais simples, porque não tem motores. E você vê uma outra coisa interessante também, que nós temos insumo para o biometano, que você falou aí, em todos os lugares, todos os municípios. Porque são o quê? É o lixo.
É o lixo que é produzido. O biometano é O fantástico. biometano poderia ser descentralizado, seria uma grande forma de você gerar emprego e renda. Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se eu não me engano, é de Ele resolve 2010. um problema, se não for pelo biogás produzido para você ter uma energia mais limpa, ele está resolvendo um problema que é transformar a matéria orgânica em fertilizante. Exatamente. Se fosse só por isso, já seria jogo. Gás para qualquer coisa. Mas sobra escolas, gás. tudo. Mas eu vejo, assim, de forma muito positiva, as grandes frentes, porque eu acho isso muito bom, né? As pessoas estão buscando conhecer mais do hidrogênio verde, tem o hidrogênio azul. O hidrogênio verde é o quê? Aquele que você pega da água, eletrolisa e sai o hidrogênio, né? E libera o O2. Então, esse seria o mais verde de todos. Há um potencial de usar energia que não seja combustível, né? Mas ainda há senões. Sempre tem a questão econômica, né, da viabilidade, mas tem muitas pesquisas andando. Mas essa questão da viabilidade, como você estava me ensinando agora há pouco, em 1960, na década de 60, não era viável o petróleo. E claro. se tornou a solução do país, e talvez já tenhamos pago muitas vezes o que lá foi investido com persistência, com foco. Então, eu vejo várias ações aí buscando o Brasil aproveitar essa onda de novas energias, né? Inclusive o hidrogênio natural é algo que está em pesquisa no Brasil também. Em Maricá. Até em Maricá foi encontrado, e aí tem que ver a viabilização disso tudo. Então, a nossa, como você vê, a gente tem aquela fartura de energias, e agora a decisão, porque existe a linha de pelo elétrico e aí via gás. Isso tem muitos impactos, né? Em questão de emprego, de independência do país e tal. Se a gente vai ter autonomia por todas essas, tem toda a questão também ambiental gerado pelas eólicas, que aquelas pás, 30% está sendo... faz lixo, faz tudo. Então, tem muitas questões aí. Estamos tem questões geopolíticas, né, que tem que ser consideradas. Questões geopolíticas, estratégicas. Quando você vai planejar, você tem essas questões. E eu tenho essa visão, assim, como a mídia passa essa ideia de que tem que fazer a transição e que é todo mundo, como se fosse tudo igual para todo mundo. E nós temos que ter clareza que nós somos benchmark. Nós temos que olhar aquilo que vai ser o mais adequado na hora, no local, porque nós somos um país continental, né? Então, poxa... E tropical. O Rio Grande do Norte lá está com a energia solar, atendendo tudo, tem outros que é eólica. Então, no meio da mata, poxa, tem hidro. Então, a gente precisa ter noção e valorizar isso e vender isso, porque é inaceitável que venha qualquer país querer fazer algum tipo de boicote a nós por conta de, não, porque isso aqui não tem um selo. Peraí, nós somos 87% renovável, você é o quê? Quem é você para falar do nosso selo? Mas aí, olha, eu vou instigar você, Silvia. Mas a nossa mídia não fala isso. Exatamente, a nossa mídia não... Exatamente. Mas aí nós vamos falar aqui no nosso raio de influência, no Centro de Negócios, porque... Olha só para você ter uma ideia... Então, eu acho que a gente precisa educar. Esse é o problema. Só esse trabalho que você está fazendo aqui é excelente, porque a gente tem que educar, conhecer, porque... Só conhecendo a gente consegue ter essa noção. Mas eu digo para você que quase todo mundo que está defendendo que a transição não sabe quanto nós emitimos, não sabe a nossa matriz energética como é, não sabe que somos benchmark e repetimos o que... eu falo, inclusive, com os meus amigos da academia, eu falei, o cara vai lá, vai para a Europa, faz um doutorado, vem para cá e querendo desenvolver a pesquisa igual a que está lá, porque mas lá é outra necessidade, a nossa é outra. Então, olhar para o Brasil. Então, eu estou vendo que a gente está vivendo um momento que a gente está olhando mais para nós, para ver o que tem nosso potencial e fazer essa distribuição, sabendo que os interesses são grandes, né? Exatamente. Uma montadora, que nós não temos montadoras de carro, então se as montadoras querem vender carros elétricos, elas vão botar os carros elétricos. Então, e aí você vai ter o seguinte, só uma coisa importante. Tudo isso nós temos em abundância, mas não há abundância para todas as pessoas. Então, dentro de um ranking de per capita, de energia per capita, no Brasil, apesar de ser a 7ª população, é o 42º em energia per capita. Tem gente que só tem uma lâmpada em casa. Tem gente que ainda, talvez, nem tem uma lâmpada. Então,
o fato dela botar uma lâmpada ou duplicar o número de lâmpadas vai aumentar mais a necessidade de energia. Então, é para essa população que nós temos que Excelente. botar toda a forma de energia. Excelente. Você falou uma coisa muito interessante e aí... Só para completar isso aqui que ela falou. O Brasil não tem montadora, quer dizer, nós só temos montadora, nós não temos uma fábrica de carros. As fábricas são todas do exterior. O Brasil, por exemplo, você tem a Ford, que foi a primeira, né, a grande primeira fabricante, né, depois veio o GM, etc. O Brasil podia ter o seu carro elétrico. Em 1972, 73, se eu não estou enganado, Gurgel. o Gurgel, Amaral Gurgel, criou um carro. Ah, mas ele era quadradinho. Sim, meu amigo, mas você acha que o Ford T era bonito? Lá em 1910, mais ou menos, quando ele era... O Ford T só tinha preto. Mas se ele tivesse sido ajudado pelo governo brasileiro, assim como o Ford foi, assim como a GM foi, nós hoje teríamos o nosso carro elétrico. O Brasil hoje, só para você completar também, são 4 coisas aqui. O Brasil é uma potência energética, que eu acabei de falar. 47% da matriz energética é renovável e 92% da matriz elétrica. O Brasil é uma superpotência verde, não preciso nem falar por causa da Amazônia, né? É uma superpotência aquífera, porque 13% da água doce do mundo está no Brasil, que é o aquífero Guarani e o aquífero o Alter do Chão. E é uma potência agrícola porque se orgulha de alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Então nós já somos uma superpotência. O Brasil não tem que chegar lá, ele já é isso tudo, sem querer ser ufanista. Olha não só. estou querendo ser ufanista, não. Ele já é terraplanista, isso, né? Não é coisa. Já é. Olha só, entendeu? você quer ver uma outra coisa muito interessante que a Silvia estava falando da questão de alcançar ali a população mais carente e essa questão da fotovoltaica no Nordeste do Brasil e invadiu o Brasil de forma positiva, porém, você me diz como é o seu comportamento, Marcelo, quando você instala um sistema de geração fotovoltaica na sua casa que você gastava R$1.000 de conta de energia e falava pro seu filho, vai descer pro futebol, desliga lá o ar-condicionado do teu quarto, cara. Não, pai, para quando eu voltar já tá geladinho. Quando tu voltar, tu entra no banho e vai pro teu quarto. Não desliga. Aí você pagava uma conta de R$1.000, botou a fotovoltaica, sua conta virou R$100, R$150, e aí o garoto sai com o ar-condicionado ligado, você fala, vou falar nada, também não vai mudar nada, eu vou continuar pagando os R$150. Como é que é o teu comportamento a partir do momento que isso já não pesa para você? Existe uma tendência muito grande e uma falta de informação, porque eu compro uma usina fotovoltaica para minha empresa e eu compenso. Será que eu vou ser responsável socialmente? Será que nós temos energia elétrica suficiente para atender o horário de ponta? Eu já te respondo que não. Nós não temos energia elétrica para atender o horário de ponta. Cadê? O carro elétrico vai botar mais diferença, né? Vai botar mais diferença. Porque quem tem vai passar. Você vai abastecer que horas? Você não vai abastecer pela rua que você andou? Você vai chegar em casa às 6, 6h30, horário padronizado como horário de ponta, não é o que eu entendo como horário de ponta, mas padronizado pela ANEEL. E você vai demandar às 6 horas da tarde, 7 horas, quando você conectar ele, que é o horário que nós não temos energia. Então, é uma questão muito importante essa questão da gente também fazer esse entendimento. Você acha que quem tem condição vai deixar de ligar o carro por isso? Não. Exato. Então tem que ser a mudança de hábito e a outra coisa fundamental. O Brasil tem que ter núcleos estratégicos para essa tecnologia. Porque no mercado global, ou você é mercado, você é consumidor, que é o caso. Os painéis fotovoltaicos são maravilhosos, mas são de onde? São chineses. Então nós temos que desenvolver essa tecnologia aqui. Como a Petrobras já fez no Sempre, né? Essa pesquisa foi descontinuada, né? Infelizmente. A Petrobras estava metida nisso, estava investindo nisso. A energia eólica também, você tem que fabricar esses equipamentos aqui, porque senão não adianta. Não adianta. O que a gente tiver competência, eu concordo contigo, o que a gente tiver competência para desenvolver no país, vamos desenvolver no país. O que a gente não tiver competência e entender como estratégico, vamos para a academia capacitar como foi feito lá atrás. Geólogos, exatamente. Com relação aos geólogos. Mas eu quero... O papo está excelente, eu gostaria de continuar a parte da tarde.
toda, mas eu queria que vocês dessem uma palavra para o investidor. O que ele deve olhar? Onde está, o meu avô dizia, onde está o pulo do gato? Onde está o pulo do gato para um investidor investir nesse segmento, nesse ecossistema? Pode ser que ele fale, a forma de eu investir na extração de petróleo é comprar ações da Petrobras. Não necessariamente. Você tem os vantes, você tem os drones, você tem muita coisa, e vante não precisa ser só pelo ar, você tem vante submarino que vai fazer prospecção. Hoje a gente fala de reinjetar o gás em águas profundas para diminuir o custo e o impacto ambiental nesse processo. Você tem uma ideia, a Petrobras reinjeta 25% de todo o CO2 reinjetado no mundo, no pré-sal. Olha só, mas o que você fala, Silvia, do que você vê assim, o que você fala? Gente, vem para cá olhar, porque tem espaço aqui hoje, entendendo a cadeia desse segmento, existe um gap. Será que esse gap está na cabotagem? Como é que é a cabotagem na América? Existe espaço para uma empresa de navegação que cuide de cabotagem atender no mercado nacional, gerando recursos para o país e sendo gerido pela nossa legislação, que é diferente, né? Sim, é uma questão bem interessante essa questão da cabotagem, né? O Brasil foi, assim como o setor de petróleo se abriu lá em 98, eu não me lembro exatamente quando foi, mas também foi feita uma modificação. Então hoje a nossa navegação de cabotagem ela é feita por estrangeiros. Se a gente pegar os Estados Unidos, que é tido como um país referência liberal, nos Estados Unidos a cabotagem ela é feita por comandantes americanos e tripulação americana, e navio americano. Então não tem um brasileiro, ou um chinês, ou um coreano na cabotagem? Na cabotagem, sim. Sai um navio daqui vai para lá, mas um navio na cabotagem americana, na costa leste-oeste, só americano. Então essa é a questão. Porque Isso nós estamos falando de um país dito liberal, né? Dito liberal, né? Os Estados Unidos é um país liberal. Então existe, se você está assistindo e você tem uma empresa de navegação, tá aí um segmento, vem para cá, porque a gente vai fazer essa discussão e, quem sabe, propor projetos de lei que favoreçam a essa não só proteção nacional a partir do momento que a cabotagem é feita por brasileiros sujeitos à legislação do país, mas também movimentando a economia aqui. Ainda tem mais, por exemplo, tem aqui o Cluster Tecnológico Naval, que é aqui no Rio de Janeiro, ele está ali no Arsenal de Marinha. O Cluster Tecnológico Naval também, o nome justamente isso. O que é um cluster? É uma aglomeração de indústrias, de empresas, que muitas vezes precisa de coisas singelas que a gente nem imagina. Eu sei porque conheço o Cluster Tecnológico Naval, o Almirante Silva, né, que é o presidente do cluster. Então, muitas vezes, nós precisamos de coisas singelas que nós não produzimos aqui, como parafusos para navio. Claro que o parafuso para navio não é o parafuso que a gente bota na parede, é óbvio, é um parafuso especial. Muitas vezes o Brasil, nós não temos. Olha, inacreditável. Então você já falou dois. Um é a cabotagem, tem espaço para empreender na cabotagem. O Cluster no Brasil, Tecnológico Naval tem vários. Podemos fabricar parafusos para esse segmento, navio, e vários componentes. Vários componentes. Estou usando parafuso porque eu me lembro bem que o Almirante Silva falou especificamente. Mas o Cluster Tecnológico Naval tem vários materiais que ele precisa nacionalizar, então precisa de investimento. O Rio de Janeiro, a economia do mar está sendo movimentada, eu sei porque faço parte da Comissão de Desenvolvimento da Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro. A economia do mar está sendo movimentada, foi uma secretaria criada há um ano atrás. O Rio de Janeiro tem 25 municípios costeiros, a metade dos portos, né, estão aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem um potencial gigantesco para a economia do mar. A economia do mar, claro, além da indústria naval e da indústria do petróleo, que só elas, por si só, já são gigantescas, tem milhares de outras coisas, como o turismo, a pesca,
uma série de outras atividades que estão aí. Maricá, né? Maricá é um bom exemplo, né? de boa aplicação, né? Dos royalties, vem fazendo aplicação, e a gente estava comentando, Maricá não tem nem onde colocar dinheiro, porque ano passado Maricá recebeu, se eu não estou enganado, alguma coisa aí como quase 4 bilhões de reais de royalties e participações especiais. Então Maricá não tem nem onde investir. Maricá já investiu milhares de coisas. Para quem não conhece, eu recomendo, né, dar uma olhada. Então Maricá investiu em ônibus, o tal dos vermelhinhos. Ele tem 3 tecnologias que eles estão testando, de ônibus com a COP, né? Estão testando tecnologia. Colocou hospital, uma série de coisas que ele fez, né? A Mumbuca, a moeda, né? A moeda local. Né? A moeda social deles, Mumbuca, né? Que foi inspirada naquela famosa lá de Palmas, né? Lá do Ceará, e várias outras coisas. Então houve uma continuidade, né, do governo, então eles fizeram esses investimentos. O Maricá hoje, a Codemar, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, é uma referência hoje, porque houve uma continuidade e um investimento direcionado desses recursos de royalties. Sim, eu vi assim o José Amapá, Orlando lá, exatamente, junto com o Fabiano, transformando aquele aeroporto, e hoje é uma realidade. Exatamente. Então, e o prazo, viu, gente? Isso que vocês estão falando é só muito para completar importante. aqui, o caso do Amapá. Exatamente. Por que a gente está falando sobre a questão da margem equatorial? Porque assim como nós aqui no Sul, lá no norte eles também precisam desse recurso. E a gente sabe que esse recurso que vai, como ela falou, a substituição da Bacia de Santos, que vai entrar em declínio daqui a 7 anos. O que são 7 anos? Se a gente não tomar essa decisão agora, daqui a 7 anos, a Bacia de Santos entra em declínio, e quem é que vai substituir? Nós ainda temos até 2050. Não, e levar riqueza lá para aquela região do país. Levar riqueza, ou será que o Amapá não merece também ter o que Maricá está tendo? Eles têm que se desenvolver também, pô. Que vai ser perfurado, e não vai acontecer acidente ali, porque o nível de segurança das perfurações... Não, e se vier a acontecer, como você muito bem falou, está completamente controlado. Foram 689 poços já perfurados na margem equatorial. Ô, Silvia, conta pra gente qual é o espaço, o que você vê assim, puxa, se alguém pusesse um dinheiro nesse segmento... Não ia contar. Mas deixa eu te falar. Isso que é uma preocupação que eu tenho com nossos estados, com esses municípios que recebem esses royalties. Eles têm que estar muito claro que eles estão crescentes até 2030 e eles vão baixar. Então, o bom uso desse recurso para algo além do petróleo é fundamental. Diversificar sua economia, Diversificar sua economia, porque esse é o problema. Então, normalmente, esses royalties são para ser guardados para quando não houver mais o petróleo, né, ser investido para que ele possa se sustentar. Então, o Rio de Janeiro já teve a Bacia de Campos, a Bacia de Santos, né, desde 75 até agora. Então, você sabe que não tem mais outra bacia, são essas. Então, as chances de nós crescermos produção além de 2030 são muito pequenas. A gente pode, no máximo, manter, não vai ter um crescimento como está tendo agora. Então, os que são os municípios e o próprio Estado que recebe isso tem que estar uma consciência para a gente poder ter algo diversificado e que nos dê futuro. Fora a ocorrência do petróleo, que vai continuar produzindo por muitos anos, mas não vai ser com essa pungência. E além do que, o Estado depende de alguma coisa, como 1/3 da receita do Estado é dependente do petróleo. Então isso é preocupante. Ou o Estado faz, como ele fez um programa, um plano de desenvolvimento econômico e social, para realmente fazer uma mudança, né, na sua economia, ou então o Estado do Rio de Janeiro, daqui a 7 anos, que é quando vai começar a diminuir, vai ter problemas sérios. E aí entra a indústria. Fortalecer essa indústria naval, exatamente, ela passa o período do petróleo, porque ela passa a ser utilizada aonde, independente de ser aqui ou não, exatamente, se a indústria for forte, ela vai ter. Você não vai ter indústria naval no Amapá. Então ele vai produzir aqui e vai levar os navios, as plataformas para lá. Ao invés de vir da China. Exatamente, ao invés de vir da China, exatamente. Então essa é a questão. Agora precisa o quê? O governo tem que fazer o quê? Um planejamento. Nós estamos precisando de um segundo PND. Né? Como a gente teve lá em 74, 79, a gente está precisando de um segundo PND, porque a Bacia de Campos ela é filha do primeiro choque do petróleo. Se a Bacia de Santos existe,
de Santos não, de Campos, desculpa. Se a bacia de Campos existe ainda, né, ainda está produzindo, ela é filha direta do choque do petróleo. Por quê? O petróleo naquela época custava $3. Foi para 15. Quando ele quadruplicou de preço, 12, 15 dólares, o que aconteceu? Lugares que antes eram inviáveis economicamente, como a África, o Alasca e o Mar do Norte, se tornaram viáveis, e nós também nos tornamos viáveis. Então foi nessa que o Brasil entrou. Então, justamente a bacia de Campos foi a grande resposta aos primeiros choques do petróleo. E o Brasil fez um grande plano que foi o segundo PND. Foi o que se chama de economia brasileira em marcha forçada, contra tudo e contra todos, enquanto o mundo inteiro entrava em recessão. Essa foi a aposta do governo naquela época. Nós resolvemos o quê? Fazer um baita investimento. O que aconteceu? Reduziu a nossa dependência, porque em 79, a Petrobras produzia 200 mil barris. 6 anos depois, em 85, produzia 500 mil barris. Então, reduziu significativamente a sua dependência. Pode ter tido vários problemas, mas diminuiu a nossa coisa, porque logo em seguida veio um segundo choque do petróleo. Então foi acertado o investimento. A decisão do governo, apesar de todos os problemas, foi acertado naquele momento, porque diminuiu a nossa dependência externa em relação ao petróleo. Se você está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado quando tem vídeos novos e comenta, faça suas perguntas. Nós estaremos com uma equipe te respondendo e vem interagir. Aqui tem um time muito bem preparado, mas nós precisamos de mais soldados, mais sargentos, mais tenentes, mais coronéis junto conosco para que a gente consiga fazer essa revolução. Essa revolução não é feita só aqui, nós seremos os indutores, como a entidade criada por D. João lá há 215 anos atrás, mas nós precisamos de um time maior, porque não somos muitos, mas somos bem esforçados, né? Isso aí, vamos lá. Silvia, considerações finais, e Marcelo, considerações finais. Bom, primeiro agradecer, foi um prazer participar dessa discussão, que é parte assim da minha discussão e preocupação diária, né? De como fazer, e eu tenho uma preocupação muito grande também com o nosso Estado, né? E acho que todo carioca tem que se incomodar de ver o estaleiro vazio, parado, isso é inaceitável. No estado que mais produz petróleo, que mais precisa de barcos, que mais precisa de equipamentos naval e para a área de petróleo. Então, tem que ser um incômodo geral de nossos deputados, senadores, governador, prefeito. A gente não pode ver um estaleiro... Deputado estadual, vereador, todos os políticos. Todos têm que estar isso, porque isso é indústria. O Brasil está com nível de industrialização, acho que está na faixa de 13%. Já fomos 38%. Então, espera aí. E quem gera valor agregado, salários bons, é a indústria. Então, não dá para a gente aqui no Rio de Janeiro ficar descansando. Vereadores, deputado estadual, deputado federal, vamos olhar isso aqui. Vem para cá que esse time é bom, vem para cá, vamos conversar. E com conhecimento, quer dizer, a gente está... Isso que você está fazendo é excelente, divulgar. Falo muito que a gente tem que olhar o Brasil, o problema do Brasil e as soluções saindo do Brasil. Não adianta importar soluções, porque são soluções que atendem interesses outros, não os nossos. Então, nós somos benchmark de energia, temos todas as energias, temos uma população ainda carente de energia que ela tem que ser atendida, temos um nível de industrialização que precisa crescer, mas nós temos competência para fazer isso. Então, capacitando as pessoas, dando esperança, dando trabalho, que todo mundo quer, trabalho de qualidade, salários bons, e não podemos deixar que isso seja feito tudo fora do Brasil. Então, é uma questão de qualidade de vida para os nossos filhos e nossos netos. Tem que ter. É isso. Sim, e para a gente também. Esse bolo a gente ainda come ele. Ainda comemos. Ainda come ele. E eu quero saber das 4 plataformas. Você pode me encontrar num próximo programa. Isso, das 4 plataformas que ainda não foram contratadas. As 10 nós já perdemos elas. Não. A gente vai ter alguma coisa aqui, né? Mas eu acho que pode querer coisinha. mais. Mas, em termos de energia, o Brasil tem todas as energias. Então, a gente não pode ficar refém de que vai mudar o clima. O Brasil é responsável por 1%, e se dobrar vai ser 2%. Portanto, a gente tem que desenvolver nossa indústria, desenvolver nossa petrolífera, e sim, se nós pararmos o desmatamento, que não gera nada,
esse sim, você reduz, se a gente diminuir o desmatamento, a gente reduz a metade de nossas emissões. Então, você estava falando 1 contra 2,4. Então você pode proteger as nossas florestas, as nossas, né, e replantar o que não foi. Isso vai nos dar uma redução de emissão fantástica, de modo que a gente possa ter as indústrias que geram emprego, que geram renda e que geram uma industrialização que paga melhores salários para o país. Então, é isso. Muito obrigada e é um prazer. Obrigado, Marcelo. Ricardo, muito obrigado pelo convite, né? Espero ter sido útil, eu e a Silvia aqui trazendo essas informações para os empresários no estado do Rio de Janeiro, Associação Comercial no Rio de Janeiro, e complementando, né, o que ela estava falando, obviamente, né, eu também como carioca me preocupo com o estado do Rio de Janeiro, com o Brasil, né, porque todo carioca, na verdade, ele antes de se preocupar o carioca não é bairrista, porque aqui foi a capital durante tantos anos, então o Rio de Janeiro se acostumou a pensar o Brasil. Está no nosso DNA, tá no nosso né? DNA. Então, a gente pensa, né? Claro, nós estamos preocupados com o Estado, com a cidade, mas nós estamos preocupados com o Brasil. Entendeu? Então, essa é a questão. E não é um nacionalismo, exacerbado, como a gente vê. É um nacionalismo para quê? Porque a gente tem que gerar emprego e renda no nosso país. A gente tem que cuidar do nosso país, o que ela está falando aqui. Os gases de efeito estufa. No mundo inteiro, a maior parte, né, grande parte do mundo, gases de efeito estufa vem de quê? Vem direto ou indiretamente ligados à energia. O nosso caso é ligado ao quê? Ao mau uso, né? O desmatamento é o mau uso do nosso solo. Então, se a gente reverter isso aqui, e nós já temos, nós já temos uma vantagem fantástica em relação ao mundo. Então, o que está faltando para o Brasil? Está faltando para o Brasil nós precisamos de um plano de desenvolvimento, que é o que está faltando, que há muitos anos nós não temos, né? O último foi lá o segundo PND, que nos deu toda essa infraestrutura que o Brasil tem hoje. Ele se deve ao segundo, não todo, mas a grande parte, ao segundo PND, lá de 74, 79. Então a gente está precisando de um segundo PND, né? Já precisamos de um plano de desenvolvimento em que a gente pense o país como um todo, pense as suas capacidades, pense os seus recursos e colocar, né, os maiores recursos que nós temos, que são os 203 milhões de habitantes que nós temos, colocar para gerar emprego, para gerar renda, para que isso você possa gerar lucro para os empresários, obviamente, todos têm que ser atendidos. Essa é que é a ideia. Então, isso é fundamental. Então, a gente ter esse plano, e para isso, eu posso fazer aqui a minha propaganda. Quem tiver interesse, eu escrevi aqui um artigo, né, na TN Petróleo, que se chama Guerra Híbrida contra o Brasil, que a gente fala desde o ano passado. Nós estamos aí nesse trabalho justamente mostrando, apontando os erros, né, de impedir a exploração na margem equatorial. Então aqui está tudo explicado. A TN Petróleo de Março, número 148. Quem tiver interesse está aqui, tem tudo isso daí. E bacana. A gente tem que se ver no centro do mapa. Uma das coisas que a gente coloca aqui, tem um amigo, né, só para a gente poder encerrar, que é amigo aqui da Associação Comercial. Foi presidente. Que é o doutor Paulo Protásio, né, que foi o secretário da Rio 92, né, ele foi presidente aqui da Associação Comercial 2 vezes e hoje é responsável pelo 2030. 2030, ele é autoridade de desenvolvimento sustentável, né, como um secretário de Estado. Então, o que ele coloca, ele criou uma exposição no Banco do Brasil, chama-se Brasil no Centro do Mapa. Então o Brasil tem que ter orgulho dele. Tem que ter orgulho dele por quê? Justamente porque nós temos as matrizes mais limpas do mundo, temos unidades, a maior quantidade de unidade de conservação, temos a questão aquífera, temos a questão verde, temos a questão agrícola, nós temos tudo isso. Então, e temos Brasil, um povo extremamente capaz e criativo, né? Exatamente. Você precisa de quê? Oportunidade. Se você não tiver oportunidade, não tem como o povo se desenvolver, a população se desenvolver. Então, Brasil, que esse fique a ideia do Dr. Paulo Protásio, Brasil no centro do mapa. A gente tem que se ver geopoliticamente, esquece a Europa. A Europa já teve o momento dela, né? O mundo eurocêntrico. Então, hoje a gente tem que ter o Brasil, tem que ter o mapa mundi Brasil-cêntrico. Inclusive, está sendo mudado. O IBGE está fazendo os mapas, para quem não sabe, está fazendo os mapas com o Brasil no centro do mapa, para que a gente possa ter essa percepção geopolítica. Brasil bioceânico, eu também faço parte desse grupo, Atlântico e Pacífico.
Brasil bioceânico, porque tem uma ligação daqui, né, para lá para o Pacífico. Então, Brasil no centro do mapa. Então, isso é fundamental, a nossa nova visão geopolítica que vai nos colocar no outro patamar. E uma liderança forte que está acontecendo já em direção ao sul global, né? Que a gente está vendo. Exatamente. E a gente tem que ter essa consciência, né? E eu acho bom. Eu acho que você falou pontos muito importantes. A gente tem que ter essa... Eu entendo que quando um país é colônia, é difícil tirar essa mentalidade da gente estar sempre olhando que o outro é melhor. Então a gente tem que estar aqui dizendo tudo isso que você falou. Nós temos tudo isso e a gente tem que ser orgulhoso disso. Já cresci, já estou pronto para o mundo e vamos lá e olhar o mundo através do seu prisma. Como que nós olhamos? Exatamente. Como que nós olhamos? Como é que a China se olha? Será que ela... A China se vê no centro do mapa. Sim. A China tem um mapa em que ela está no centro do mapa. Aliás, China quer dizer, para quem não sabe, China quer dizer império do meio. Ela está no meio, exatamente. Ela tem um mapa em que ela Segundo se a visão coloca, dela, segundo sim. a visão dela, Sim, não está império do meio. errado. Não está errado. Claro. A gente só precisa fazer o O nosso. Japão já fez isso, os Estados Unidos também, claro, a Europa também, a Austrália também. O mapa virado de cabeça para baixo, pouca gente sabe, existe um Sim. mapa da Austrália, porque ela se vê no centro. Então, todo país, para poder ter justamente essa visão, A sua identidade. tem que ter a sua identidade. Então, o Brasil tem que se descobrir, ele tem que estar no centro do mapa. Ele tem que estar geopoliticamente posicionado. Nossos mapas, do IBGE, aqueles atas que a gente estudou lá no colégio, a gente tem que se ver no centro do mapa. Aí a gente vai ter essa percepção. Entendeu? Essa que é Isso aí. Vem com a gente, que a gente está fazendo um processo de transformação fundamental para a sua vida, para os seus negócios. Vem com a gente, vem participar e vamos fazer esse processo juntos. Brigadíssimo, Silvia. Abraço, Brigadíssimo, boa tarde. Marcelo. Prazer. Vamos lá, Brasil, né? Isso Vamos aí. lá. O centro do mundo. Brasil no centro do mapa. Amém. Muito obrigado. Obrigado.